Olá, sou o pastor Isaías e hoje estarei falando sobre a lição 12, que tem um título, o tema, né? A igreja tem uma natureza organizacional. E o textual diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Título, capítulo 1 e verso 5. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Temos aqui a leitura bíblica em classe, Tito, no capítulo 1, verso 1 até o verso 9. E aí nós temos todo um estudo falando sobre a igreja como um organismo e também como uma organização. Também diz assim o texto, eu quero aqui fazer uma leitura em Efésios capítulo 4 e 5, diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós já entendemos, né, quando temos aqui vários versículos que são mencionados, né, eles estão ali fazendo, ora, uma declaração que a igreja é como um organismo vivo, né, que a igreja ela está em todos os lugares. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele falou sobre o reino dos céus. E a partir daí, né, numa conversa com Pedro, ele pode dizer: eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele, né, pedra fundamental, edificarei a minha igreja. E concluindo diz, olha, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. A igreja é algo criado por Deus, né? Está dentro do plano de salvação. Nós, como gentios, nós podemos e fazemos parte dessa igreja. Mas o texto diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 26 a 27. Isso foi oculto, né? Estava oculto, as pessoas não entendiam que também os gentios teriam direito da salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos três povos na Bíblia, teologicamente falando, que são os judeus, os gentios e a igreja. A igreja, tanto os judeus quanto os gentios, eles precisam crer em Jesus como Deus, ou seja, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para que pudéssemos, né, ter o direito de salvação. A nossa salvação vem dos judeus, porque Jesus era um judeu. E também, até mesmo os judeus precisam aceitar Jesus para que eles possam ser salvos. E a igreja tem esse papel como organismo vivo de disseminar, né, isto que através do Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas precisam aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, aceitar Jesus como o Messias prometido, para que possam ter a vida eterna. Outro texto diz: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Os mais deles não sabiam por causa se tinham ajuntado. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, e aqui falo no capítulo 19, verso 32 e 41, Paulo ele teve uma grande dificuldade em todos os lugares, em todas as suas viagens missionárias. Por quê? Porque Paulo foi um grande missionário que disseminou, né? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Deus o chamou, ou Jesus o chamou, para que ele pudesse pregar, falar aos gentios. Ele teve essa missão, não foi comissionado para falar aos judeus, mas Deus ou Jesus o chamou para que pudesse ser um instrumento usado nas suas mãos para entregar a mensagem aos gentios e a todos os reis, enfim, todas as pessoas que pudessem
que ele tivesse a oportunidade de falar, e várias foram as viagens missionárias de Paulo, e grandes foram as dificuldades que Paulo teve no decorrer ou no caminho desses lugares que Paulo passava. E diz assim, olha, de maneira ou outra, né, porque o ajuntamento era confuso, uns criam Jesus, outros não, mas ele sabia da sua missão, ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho de Jesus. Outro texto entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 6. Então, cada leitura, ou seja, desses textos que nós vamos aqui estudando e meditando, nós vemos que, ora, nesse primeiro texto, Atos 19, é Paulo ali começando a implementar as igrejas como uma organização, a igreja com os seus fundamentos, né? Que o fundamento, como eu disse no início, quando Jesus falou a Pedro, ele disse que sobre esta pedra, ou seja, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é o cabeça da igreja. Em alguns momentos nós vamos estar lendo isso, falando isso, e ele é o mais importante, né? Ele que direciona, que nos ajuda a entender esse mistério que ficou oculto, né, por muito tempo, mas para nós, através da sua palavra, das escrituras sagradas, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós vivemos o período da graça, o período que a igreja tem para pregar e falar do Evangelho. E aqui diz assim, olha, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fazemos parte deste organismo vivo. Povos de todas as tribos, raças e nações hoje têm o privilégio de conhecer Jesus. Ora, alguns o conhecem apenas como um que esteve aqui na terra e como um Jesus histórico, mas nós não cremos somente em um Jesus histórico, nós cremos em um Jesus que veio como Messias prometido lá, quando Isaías fala, né, Jesus fala, ou seja, Isaías fala bastante sobre a salvação que viria através do Messias, ou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Cristo, ou seja, nós estamos sendo preparados, a igreja está sendo preparada, a igreja é a noiva de Cristo. Nós temos também base nisso quando nós falamos daquelas 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. Então, tudo isso mostrando que a igreja ela é um organismo vivo, a igreja ela foi instituída dentro do plano de Deus. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Falando todos esses textos, como aqui Gálatas 3:22, fala da igreja como um organismo vivo, que Jesus ele é o esposo, a igreja ela é a noiva. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos na prisão, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26:10, Paulo, em sua defesa, ele começa a dizer isso, que quando a igreja começou a crescer, a se espalhar, quando nós olhamos no início dos Atos dos Apóstolos, nós vemos lá que os irmãos se reuniam em casas, os irmãos eles comiam com singeleza de coração, com alegria, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. O evangelho estava expandido. Pedro, numa mensagem, muitas pessoas, em torno de várias pessoas, né, aceitaram Jesus como seu Salvador, e o evangelho começou a se espalhar, as perseguições começaram, e Paulo aqui ele começa a dizer, ele, né, era um perseguidor, e depois ele passou também a ser perseguido pelo evangelho. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, então aqui nós vemos a igreja como uma organização, um organismo vivo, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, Atos 11:26. Cristãos porque criam em Cristo, criam no sacrifício
de Jesus na cruz do Calvário. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Atos 9:2, nós vemos aqui Paulo, anteriormente Saulo, né, perseguindo a igreja, pediu cartas para que aonde estivesse um cristão, ele pudesse ali ser levado para Jerusalém e morto, e torturado e até mesmo morto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, aqui em 1 Coríntios 12:13, né? Não foi por simplesmente, né? Ele entregou a sua vida. Jesus, ele não foi morto. Jesus, ele entregou a sua vida para que a igreja, né, pudesse, com todas as santas ceias, né? Nós temos lá o privilégio de ali celebrarmos, né? Daquele momento, de lembrarmos, de colocarmos à memória o sacrifício que Jesus fez através do seu corpo e do seu sangue na cruz do Calvário. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, verso 41 e 42. Olha só, né? Aqui uma mensagem que Pedro pregou, 3.000 almas creram em Jesus. Isso depois, com esse crescimento, houve necessidade de, quando nós vamos um pouquinho mais para frente, acredito que o capítulo 5 de Atos já fala da instituição dos diáconos. Por quê? Porque a igreja começou a crescer. E agora havia também uma necessidade de atender aquelas viúvas que estavam sendo desprezadas. Então isso mostra que eles não, os Pedro e os demais apóstolos não podiam ficar ali preocupados com isso, na parte assistencial, mas eles teriam que ficar atentos e preocupados com a palavra para que pudesse ensinar as pessoas. Então isso mostra, né, já a igreja como uma organização. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. E sempre, quando nós olhamos a igreja de Corinto, é uma igreja que teve o privilégio de crescer rapidamente, mas não demorou muito. Os grandes problemas, os problemas seríssimos começaram a acontecer dentro da igreja, e Paulo começou ali a escrever as suas cartas, orientando, direcionando, fazendo com que eles pudessem entender que a igreja possui, né, a sua organização. A igreja precisa ser organizada para que possa crescer, né? Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, 1 Pedro 1:2, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santidade do Espírito e da fé, fé da verdade, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Aqui nós vemos que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala dessa igreja como um organismo que era pregado em todos os lugares, pessoas iam se convertendo, mas também isso estava sendo direcionado para em algum momento para algumas pessoas, em outros momentos para algumas igrejas, ou de forma individual e também de forma coletiva. E fartia uma grande nação, e abençoar-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para os judeus foi muito difícil entender isso, né? Que a igreja hoje, constituída por gentios, pudesse também ter o mesmo privilégio que eles tiveram, e aqui através do pai Abraão, né? E para ele, como aqui eu já fiz a leitura, estava oculto, eles não conseguiam entender isso, eles não conseguiam compreender isso, mas no momento certo, né? A graça de Deus, ou seja, a plenitude dos gentios chegou. E hoje nós temos também, né, assim como judeus, o povo judeu, o privilégio de dizer que se nós cremos em Jesus, se nós o aceitarmos como Salvador de nossas almas ou de nossa vida,
também nós seremos salvos através da igreja como organização que está espalhada por toda a terra. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participando da promessa de Cristo pelo Evangelho. Olha só Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 6. Nós somos co-herdeiros. Por quê? Porque os herdeiros são os filhos da promessa, são os filhos de Abraão. Mas nós, através de Cristo, nós também temos esse direito. Nós somos co-herdeiros da promessa que Deus fez à nação de Israel. Também a igreja tem um papel fundamental, até mesmo quando Jesus vier buscar a sua igreja. Essa igreja, como organismo, ela vai estar também com Jesus para buscar, instituir aqui, né, depois da grande tribulação, o reino milenar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 e 12. A igreja, que é uma organização aqui na terra, ela é constantemente afetada por essas hostes espirituais que através a igreja como organismo vivo, ela combate, ela luta, porque nós não temos que lutar contra a carne, mas sim contra as hostes, ou seja, aquilo que é espiritual. E essa igreja como organização, ela tem a ajuda do Espírito Santo para combater todos os tipos de ataques do inimigo. E aqui diz mais, né? Efésios 6,11, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele constantemente, o diabo constantemente, ele quer destruir a igreja. Mas como nós já sabemos e lemos e temos a certeza disso, que o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu já vi igrejas fechando, você está vendo denominações fechando. Vocês vão ver também ali, quando João está na ilha de Patmos, as igrejas da Ásia. Aquelas igrejas, se você for lá hoje, talvez nós vamos apenas encontrar ruínas. Por quê? Porque eram lugares onde Deus, eles tiveram o privilégio de conhecer a mensagem, de aceitar Jesus, mas à medida que o tempo passou, eles esqueceram, eles abandonaram a fé, mas ali a igreja local, a igreja como organização, ela está limitada em apenas algumas pessoas em alguns lugares. Mas a igreja como um todo, ela está como organismo viva, ela é uma igreja dinâmica, ela é uma igreja que cresce a cada dia, porque nós somos os mensageiros, nós somos os instrumentos usados para continuar propagando o Evangelho, que se espalhou depois para a Europa, Estados Unidos, e hoje estamos aqui no Brasil com uma grande oportunidade de também dar continuidade na obra do Senhor através da igreja, seja ela como organismo ou seja ela como uma organização. E não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que Cristo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Paulo escrevendo aos Romanos, que é isso, né? Nós vemos que a igreja, ela tem um momento importantíssimo, que é quando nós fazemos o batismo. Então as pessoas, eles são sepultadas, e o batismo quer dizer sepultamento. Aquele homem velho morre e ali ergue-se uma nova criatura. Então isso nós vemos que são feitos batismos, as pessoas se convertem a Jesus. Não quer dizer que o batismo vai salvar, mas o batismo é uma forma das pessoas dizerem que eles estão agora fazendo parte desta igreja como uma organização. Ele faz parte, até mesmo que agora em termos de denominação, em alguma denominação, essa pessoa, ele faz parte da igreja. Nele digo que também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados. Já lemos esse texto: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão passando necessidade, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João, glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente os judeus e também o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vemos que até mesmo Tiago chega a dizer isto, né? Que se alguém chegar na igreja, tiver necessidade, e às vezes é somente falando, somente a palavra alimenta, sim, a palavra de Deus alimenta, mas também nós precisamos ter a assistência social, ajudar essas pessoas, e a igreja tem esse papel fundamental hoje aqui na terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Por isso que a igreja ela é importante como organismo e como organização. E no nosso, aqui na conclusão dessa lição, diz assim: olha, é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas ao contrário. Por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus, um novo conceito, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros, peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Hoje nós vemos aqui, quando você olha no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo, fala ali que a igreja ela cresceu no Brasil. Ou seja, as denominações têm crescido dentro do nosso país. Mas junto com este crescimento das igrejas, e graças a Deus por isso que as igrejas têm crescido, mas também nós vemos lá uma expressão, né, de que nós chamamos de desigrejados. São pessoas que hoje não mais frequentam nenhuma denominação, não tem mais o compromisso de estar dentro de uma igreja adorando ao Senhor, que também cresceu muito. E ali fala, né, se vocês forem ver lá no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo, mas vai ver ali que a faixa etária pega ali a faixa etária de muitos adolescentes e jovens, e mais ou menos em torno de 30 e poucos anos. Então isso mostra a responsabilidade que nós temos de ensinar esse tema tão importante que é a igreja como organismo e a igreja como organização, para continuar nos fazendo a obra que Deus nos comissionou, que era pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos tenham o privilégio de aceitar Jesus, crer em Jesus como teu Salvador, e com isso, né, ter a oportunidade de ser abençoado. Que Deus te abençoe neste dia.